Creio eu que vai acabar acontecendo com o Felipe Andrade o que aconteceu com o André quando ele foi lançado à equipe titular do Fluminense, a equipe profissional. Chegou um momento em que teve uma virose e vários volantes do Fluminense foram afastados e não tinha quem escalasse. Naquela época o André praticamente, ou ele ia pro CRB, depois tinha um papo de que ele iria pro Botafogo, ia ser emprestado, como alguns moleques da base são emprestados, no caso agora João Neto, Luan Freitas, que é zagueiro, poderia estar agora ajudando o time. Praticamente tá parecendo que isso vai acontecer, porque a gente tem vários zagueiros machucados. E o Thiago Santos, que era volante e foi improvisado na posição de zagueiro, iria começar a partida deste sábado contra o Red Bull Bragantino, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas no Maracanã. Thiago Santos seria o titular ao lado do Felipe Melo. Mas ele se machucou, teve um problema muscular, foi detectado o problema muscular e o Thiago Santos está fora do jogo. Então ele se soma, ele se junta ao Manuel, que está na transição, ao Marlon, que fez uma artroscopia, né? Qual o outro zagueiro? Manuel, Thiago Santos, o Marlon e o David Braz está indo embora. O David Braz não conta, né? Já praticamente está se ajeitando lá com o Goiás. Ainda tem outros clubes interessados. Tem o Gabriel Pires, que poderia fazer a função de zagueiro. Aí trouxe a informação durante o dia de que com essa contusão do Thiago Santos, o Martinelli seria novamente utilizado como zagueiro. Aí Martinelli, como foi no jogo contra o Colo-Colo, Martinelli ao lado do Felipe Melo. E o Lima se mantendo como titular no meio de campo. André, Lima e Ganso. Não agradou, né? Não agradou, principalmente o Lima no meio de campo, nem tanto assim o Martinelli, a quantidade de zagueiros machucados. E a gente fica questionando, porra, onde é que entra nessa equação aí? Onde é que encaixa o Felipe Melo? Porque o Felipe Melo não, o Felipe Andrade. Porque o Felipe Andrade, que é zagueiro de base, né, formado na base como zagueiro, porque esse jogador, na ausência de tantos titulares, né, o Thiago Santos, que é titular, o Manuel, que poderia ser titular, o Marlon também, veio lá do leste europeu, do Shakhtar Donetsk, e não está ajudando porque está machucado. Depois de tantas contusões, por que o Felipe Andrade não é utilizado? E a gente vê em clubes grandes, por exemplo, Palmeiras, que está lançando jogador de 17, 16 anos, um monte de garotos, né? Tem a coragem de colocar esse cara para jogar. O Felipe Andrade, que já jogou de zagueiro na equipe profissional, já jogou de volante na equipe profissional e já jogou de lateral. Jogou 4 rodadas do Campeonato Carioca nesse ano. Então, conhece o sistema tático. Conhece a forma do Fluminense jogar, não é nenhuma novidade para ele, ele já foi experimentado como titular da camisa, né, da defesa do Fluminense. Por que não utilizar o Felipe Andrade e fazer o mesmo time do jogo contra o Colo-Colo, sacrificando o Martinelli como defensor e colocando o Lima, que até hoje não tem entregado? Esse é o questionamento, né? Mas no decorrer do dia chegou a informação de que o Felipe Andrade foi utilizado na zaga também. Um tempo de um treino ele colocou o Martinelli, o mesmo time do jogo contra o Colo-Colo, Martinelli na zaga e o Lima no meio de campo. E na segunda parte do treinamento ele colocou o Felipe Andrade ao lado do Felipe Melo, os dois Felipe jogando junto, e o Martinelli novamente na posição de volante. O Felipe Andrade é até mais interessante a titularidade dele, porque ele tem essa facilidade de ocupar outros setores, como na lateral, ou como no meio de campo, pode ser remanejado, ou até mesmo mudar de posição com o André. Aí o André vem para a zaga, daí o Felipe Andrade vai e ocupa a posição do André. Você quer melhorar o passe da equipe, quer melhorar essa saída de bola, né? E essa é uma das justificativas para colocar o André como zagueiro e o Martinelli, é para melhorar a saída da defesa, né, assim, dar qualidade a essa saída de bola. Você pode fazer isso com o Felipe Andrade. Ele sabe jogar ali de primeiro volante, então ele sabe jogar ali na frente da zaga.
Então você joga o Felipe Andrade para o meio de campo e você recua o André para facilitar essa saída de bola. Tem essa facilidade para ele jogar mais de uma posição. Entendeu? Você não precisa sacrificar um volante. Então foi testado. Ainda há uma dúvida, não tem certeza ainda que zaga vai jogar contra o Red Bull Bragantino nessa estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Se vai ser o Martinelli, o mesmo time do jogo contra o Colo-Colo, ou vai entrar o Felipe Andrade. O que a gente pede é que o Fernando Diniz faça o simples e o mais óbvio. Quantas vezes tinha zagueiro no banco de reservas, até o próprio Felipe Andrade e o Antônio Carlos, e os volantes foram utilizados naquela função. Espero que ele faça o simples. E o Fluminense tem que ligar o sinal de alerta. Se não já ligou, o Fluminense já está no mercado à procura de zagueiro, né? A notícia que a gente tem, o Fluminense está à procura de zagueiro para reforçar, porque é muita gente machucada. Agora o Thiago Santos também, problema muscular. Articulação a gente até entende. O cara torceu o tornozelo, que é no caso do Manuel. O Marlon já veio lá do leste europeu com problema no joelho, precisando de uma artroscopia, foi empurrando com a barriga. Articulação a gente entende. O que me preocupa é lesão muscular. O Ganso, a panturrilha, né? Agora o Thiago Santos, lesão muscular. O Gabriel Pires também é lesão muscular. O Lelê também, o Lelê já é outro caso, é ligamento, rompeu o ligamento. O Renato Augusto é panturrilha. Então, Ganso, panturrilha, lesão muscular. Renato Augusto, lesão muscular. Thiago Santos, lesão muscular. Gabriel Pires, lesão muscular. E na maioria dos casos que você observa, são jogadores com mais de 30 anos. Tem que ter uma avaliação e ver o que está acontecendo para que jogadores experientes, importantes e titulares daqui, porque o Thiago Santos é titular também. O Ganso é titular. O Renato Augusto é uma grande opção no segundo tempo. Foi testado até como titular ao lado do Ganso. Esses jogadores está se avolumando os problemas musculares e principalmente afetando o setor defensivo. Caso do Manuel, caso do Marlon e agora do Thiago Santos. Então, eu torço muito para que o que está acontecendo, que está perto de acontecer com o Felipe Andrade, seja o que aconteceu com o André. Felipe Andrade entre nesse time titular ao lado do Felipe Melo e não saia mais. Tome conta da posição, eu sou o titular aqui. E o Fluminense precisa muito de um zagueiro rápido, precisa muito de um zagueiro jovem, de baixar a idade da defesa, que tem o Samuel pelo lado direito, que não é garoto, tem o Marcelo lado esquerdo, que é um veterano, tem o Felipe Melo, que aguenta jogar só 45 minutos, tinha o Thiago Santos, que também já passou dos 30, trazer um respiro para a zaga com o Felipe Andrade, faz a gente lembrar um pouquinho do Nino, que era o mais jovem ali da zaga, na Libertadores. Então é importante você ter um jogador ali na reposição, que volte rápido, que corra mais do que o atacante, e o Felipe Andrade pode acrescentar isso. E como falei, a versatilidade. Então a estreia do Fluminense no Brasileirão, com transmissão pelo Premier, tá? Fica atento aí, só para quem é assinante. A arbitragem do Maquinelson Lima, do Distrito Federal. Que nome maneiro, hein, Maquinelson? Há um equilíbrio entre as duas equipes. Na estatística, são 18 jogos, 7 vitórias do Fluminense, 5 empates e 6 derrotas. O Red Bull Bragantino venceu o Fluminense 6 vezes no histórico do confronto. O Fluminense venceu 7, é um equilíbrio grande aí. O Red Bull vem de derrota na Sul-Americana, tomou de 3-0 do Racing da Argentina. É complicado jogar contra o Racing no estádio deles. É bem explicável esse 3-0. Tem muitos desfalques, assim como o Fluminense. Matheus Fernandes está fora, o Elinho está fora, o Lincoln está com problema na coxa, o Lucas Evangelista, que é bom jogador, também está com edema na coxa, o Eduardo Santos e o Nathan Camargo. Esses são os desfalques, são vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques aí para a equipe do Red Bull Bragantino. Está bem quebrado. Deve ir a campo da seguinte forma, com o Cleiton no gol, na lateral direito o Natan, dupla de zaga formada por Luan Cândido e Douglas Mendes, na lateral esquerda o Guilherme. Meio de campo com Juninho Capixaba, Jadson e Eric Ramírez. O trio de ataque formado pelo Sacha, Borbas e La Quintana. Esse é o time do Caixinha, bom técnico português, mesmo com tantos desfalques. É uma atenção que o Fluminense tem que ter no Maracanã, jogando em casa na estreia do Brasileirão, e começar com vitória é o melhor possível.
Já diferente do Red Bull, que tomou 3-0 do Racing pela Sul-Americana, na Libertadores o Fluminense derrotou o Colo-Colo por 2-1 e tem os desfalques do... Também, o Fluminense tem uma lista grande também de desfalques, né? Não é só o Red Bull, não. O Lelê, né, que rompeu ligamentos, o Gabriel Pires, que ninguém explica porque esse camarada não joga, só vive com problema muscular. Nem na transição o Gabriel Pires está, é impressionante. Falta uma transparência. O que está acontecendo com o Gabriel Pires? Qual é o real quadro dele? É um bom volante, jogou 1 ou 2 partidas, o Fluminense só vive no departamento médico. O Marlon, né, artroscopia. O Renato Augusto, problema na panturrilha, já está na transição. O Keno também está na transição. O Manuel também está na transição. São os 3 jogadores, Renato, Keno e Manuel. Estão próximos de trabalhar com a rapaziada nos próximos dias, já deve estar chegando aí para trabalhar. E agora o Thiago Santos é o último desfalque do Fluminense. Com esses zagueiros todos machucados, é bem provável que o Kaique Almeida seja relacionado, né? Porque vai ficar faltando zagueiro ali no banco de reservas. Provável time do Fluminense para esse jogo: Fábio no gol, na lateral direito o Samuel, a dupla de zaga formada pelo Felipe Melo e Felipe Andrade, ou o Martinelli, na lateral esquerda o Marcelo. Meio de campo com o André, Lima, ou o Martinelli e o Ganso. Então vai estar nessa dúvida aí entre o time que jogou contra o Colo-Colo e o que treinou na segunda parte do treinamento. O ataque tá simples, é o Marquinhos, mantido como titular na ponta direita, o Arias na ponta esquerda, e o Cano como referência. A boa notícia é o JK no banco de reserva, como opção para o segundo tempo, e o Diogo Barbosa. Esses 2 jogadores estavam suspensos na Libertadores, mas no Brasileiro estão livres para atuar. Então as 2 dúvidas do Fluminense, né? Ou única: se joga o Felipe Andrade como titular na zaga, ou se faz o Martinelli novamente zagueiro ao lado do Felipe Melo e o Lima mantido no meio de campo. Espero que o Fernando Diniz faça o simples e Zé Fini. Machucou um zagueiro? Bota outro zagueiro no lugar. Deixa o Martinelli no meio de campo com o André e com o Ganso. Mexe o menos possível na equipe. Peço seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e peço também que você clique aqui no meu link aqui embaixo da Amazon. Se for comprar qualquer coisa pela Amazon, compra pelo meu link, tá aqui embaixo na descrição. Beijão e vitória, Fluminense! Flui!